Estamos iniciando a nossa primeira aula gravada do componente curricular Cálculo 1. Desejo aos alunos bons estudos e, a partir de agora, nossa equipe fica à disposição para qualquer dúvida que desejarem. Meu nome é Vandexo, professor formador da disciplina, estarei junto com vocês no que for preciso. Inicialmente falaremos sobre contrato pedagógico. Depois iremos falar um pouco sobre taxa média de variação, posteriormente sobre derivada. Bem, o nosso componente curricular tem o objetivo de resolver problemas de derivada, definir e aplicar os componentes de integração, resolvendo problemas de integrais, assim como utilizar técnicas de integração. As semanas serão divididas por alguns assuntos. Semana 1 com taxa de variação, a 2 com crescimento e decrescimento de uma função, assim como máximo e mínimo, a semana 3 espaço para resolução de exercícios diversos, semana 4 para integral definida e indefinida, a semana 5 com técnicas de integração, a semana 6 também, a semana 7 com cálculo de área, semana 8 com revisão dos assuntos em geral. E a semana 9 será a nossa avaliação presencial. A pontuação será dividida pelas semanas, com 2, 3 e até 4 décimos, junto com os encontros presenciais, a webconferência e a participação no ambiente, totalizando 5 pontos, junto com a prova, 10 pontos. Bem, um pouco sobre taxa de variação. Depois, cálculo de derivadas. Em a taxa média de variação de uma função são incrementos ou acréscimos. O incremento ou acréscimo de uma variável, x é uma variável de x quando aumenta ou até mesmo diminui de x igual a x0, o valor de x quando x for x1, ou seja, o primeiro valor ou o último. Exemplo 1, temos x varia de x igual a 2 para x igual a 5. A variação disso será 3. Outro exemplo, quando x varia de x para menos 4, a variação disso será menos 6. Se uma variável x tiver um acréscimo, representado por Δx a partir de x, uma função y igual a f de x receberá, por sua vez, um acréscimo que chamaremos de Δy igual a f de x, no qual temos a variação do f final menos o f inicial, ou o f final da função menos o f inicial da função, ou seja, para quando esses valores foram aplicados. No caso, o primeiro valor de x foi 2, no exemplo 1, no item 1, e o último valor de x foi 5. No exemplo aqui embaixo, no exemplo 2, temos x recebe acréscimo de 0,5 a partir de x igual a 1. A função y igual a f de x igual a x ao quadrado mais 2x varia de y igual a f de 1, será igual a 3, e o outro valor que recebe o acréscimo de meio, 0,5, então teremos 1 mais meio, 1,5. Aplicando na função x ao quadrado mais 2x, teremos igual a 5,25, o valor de 1,5. Bem, a variação da função y será o valor final menos o valor inicial. O valor final foi dado quando f era 1,5. Encontramos 5,25. E o valor inicial, 3. Então, subtraindo, teremos 2,25. Essa será a variação dada os pontos das duas funções. A taxa média de variação de uma função ela é dada através de uma relação por uma unidade de x. É dada pela relação seguinte: a variação de y sobre a variação de x. A variação de y sabemos de uma função que será o resultado da substituição de um valor em x. E no caso que nós tivemos aqui a aplicação
de quando tivemos o valor final menos o valor inicial, que é representado por f de x mais Δx menos f de x. Tudo dividido por Δx, que será a variação de x. Temos o exemplo 3. Calculamos a taxa média de variação em muitos momentos e não damos conta disto. Um exemplo muito comum é a velocidade média, que ela é dada por a velocidade média é igual a valor final da distância menos o valor inicial, dividido pela variação total da distância, que é representado por velocidade média igual a ΔD sobre ΔT. Então, teremos o valor quando a distância, o valor da distância quando o t final menos o d inicial, sobre a variação do tempo. Isso temos a taxa média de variação. A taxa média de variação de uma função temos também aqui no exemplo 4, dado já uma função x² mais 3x menos 1. Então, determine a taxa de variação de y quando x varia de 1 para 3. Então, teremos taxa para x igual a 1, substituindo 1 na função, teremos o valor f de 1 igual a 3. O outro valor, quando varia para x igual a 3, temos que f de 3, aplicado na função, teremos que f de 3 igual a 17. A variação ΔY será igual a 17 menos 3. Então, a variação de y será 14. Então, nós temos aqui a variação de y quando aplicamos o valor de x. E para achar a taxa média de variação é fazer a variação de y dividido pela variação de x. A variação de x foi 3 menos 1, que teremos no caso 2. Então, 17 por 2, teremos que a taxa média de variação é igual a 7. Nesse outro slide, fala também sobre um exemplo prático do dia a dia que temos taxa média de variação. Determine a taxa média de variação do volume de uma esfera em relação ao seu raio, R, quando o raio varia de 2 a 4. Sabemos que o valor é dado através da fórmula 4π r ao cubo sobre 3. Então, assim a taxa média de variação do volume da esfera, quando varia de R de 2 a 4 metros, é dada pelo quociente da variação de V4 menos V2, ou seja, ao aplicar o valor do volume final menos o volume inicial, dividido pela variação de R, que será o valor de x. Vou pedir para vocês conferirem os resultados e acompanhar e até mesmo praticar, porque fazendo essas contas vocês terão que a taxa de variação média será 112 sobre 3π ao resolver esse problema. Bem, na aula 2, nós já estamos adiantando o que vocês terão que fazer com relação a crescimento e até mesmo de máximo e mínimo de uma função. Para as funções abaixo, você tem que obter, por exemplo, o domínio e a imagem, seus intervalos de crescimento ou decrescimento, seus pontos de máximo e mínimo local, seus pontos de inflexão e esboçar o gráfico da função. O domínio de uma função, quando dada essa função x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1, temos o domínio dele R$2. Bem, ao derivarmos, nós encontramos o quê? O ponto de mínimo, pois a função cresce, e a partir deste ponto ela cresce. O ponto de máximo, pois a função cresce, é a partir deste ponto que ela decresce. Ou seja, a partir do ponto que ela decresce, teremos o ponto quando ela decresce, teremos o ponto de máximo, o possível, né? Os candidatos ao ponto de máximo. E a partir do momento que ela cresce, teremos os candidatos ao ponto de mínimo. E ao resolvermos aqui, teremos o valor 2 e 0, que é dada a derivada da função e encontro dos dois valores de x, dada a função, claro. Bem, ao aplicarmos, teremos 3x² mais 6x maior que 0.
é crescente em x menor que menos 2 ou x maior que 0. O intervalo de crescimento será justamente esse, x menor que menos 2 ou maior que 0, foi o que nós encontramos no slide anterior. E será decrescente entre os dois valores, de menos 2 e 0, que são os pontos de máximo e mínimo local. Foi quando a gente falou que quando ele começa a decrescer é o ponto de máximo e quando ele começa a subir é o ponto de mínimo. São candidatos a seus pontos de máximo e mínimo local, descobrindo que é o ponto de máximo e quem é de mínimo. Temos o ponto de mínimo, pois a função decresce a partir deste ponto. E a partir deste ponto ela cresce. Temos o ponto máximo, pois a função cresce. E a partir desse ponto ela decresce, no caso, menos 2. Então, nós encontramos o intervalo de crescimento. E estamos procurando agora os pontos de máximo e mínimo, os candidatos a máximo e mínimo. Bem, a partir desse ponto nós teremos um ponto de inflexão ou até mesmo a concavidade. Ao derivarmos novamente, teremos 6x mais 6 e encontraremos x maior que menos 1 e x menor que menos 1. O ponto de inflexão menos 1 é onde a curvatura muda a concavidade. Aí temos o esboço do gráfico aqui ao lado, mas é importante também construir alguns valores de uma tabela para que possa ajudar na construção desse gráfico. Depois, vocês terão mais informações a respeito da aula 2. Aqui eu só quis adiantar um pouco para que vocês possam já ir estudando. Então eu peço para que vocês coloquem os comentários nos fóruns e podem enviar dúvida assim que tiverem. Muito obrigado a todos e desejo a todos os bons estudos.